Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, muito boa tarde. Eu vou tentar falar em 10 minutos o que eu trouxe hoje, mas já adianto que vai ser difícil. Presidente, por favor, me inscreva na explicação pessoal. Eu volto a falar do tema que abordei a semana passada, com relação às obras de saneamento básico, em especial a drenagem. Falei na segunda-feira e nós já tivemos alguns episódios bastante preocupantes acontecendo no decorrer da semana, por conta de falta de drenagem em Bauru. Eu gostaria de relembrar aqui que, em março de 2022, eu fiz uma importante reunião pública aqui sobre drenagem. E, em março de 2023, também fiz. Por que fiz? Porque nós vivemos, no governo anterior a esse, o grande problema de drenagem que nós tivemos com as enchentes em janeiro de 2017. E disse, à época, que em janeiro de 2017, o prefeito Gazeta, no seu primeiro mês de governo, correu aqui na Câmara Municipal para falar com os vereadores e trouxe um encarte daquilo que o governo já tinha entendido como ser prioridade. Trata-se desse relatório aqui. Chama-se Relatório Ações, Projetos e Estratégias para o Enfrentamento dos Problemas Causados pelas Enchentes em Bauru. Nós nunca tínhamos vivido tamanho problema com enchente. Esse relatório, ele traz tudo aquilo que foi vivido em Bauru, inclusive o que o governo percebeu de falta de infraestrutura para o enfrentamento da enchente. E trouxe também, à época, essa planta aqui, que os vereadores que estão aqui estavam na época, vão se recordar. Essa planta aqui é a planta com as mais de 33 obras de micro e macro drenagem que o município de Bauru precisaria realizar. Pois bem, o que foi feito de lá para cá? De 2017 para cá? Bom, nós procuramos acompanhar e procuramos, nessas reuniões que aconteceram nesse governo aqui também, entender o que estava sendo proposto e feito. Então, eu trouxe para vocês o seguinte. Em março de 2023, depois de falarmos de drenagem, depois de cobrarmos as ações e tudo mais, foi apresentado aqui na reunião que convoquei, que a Secretaria de Obras estava desenvolvendo 13 projetos, inclusive o do Sambódromo. Alguém viu o Sambódromo resolvido? Não. Estavam desenvolvendo. E teria ainda 19 projetos a serem desenvolvidos. Pois bem, os senhores sabem o que foi feito até agora? Não sabem. Acho que se perguntar para a prefeita, ela também não sabe. Porque se tem uma pessoa que não sabe nada, é a prefeita. Essa não sabe nada. É impressionante. Eu ainda quero saber quem é que governa. Mas a minha preocupação, e eu vou trazer aqui alguns vídeos, para relembrar 2017, versa sobre o seguinte. Nós temos um orçamento em Bauru previsto para 2025 na ordem de R$ 1,7 bilhões para a prefeitura, ok? Desse orçamento, nós temos para a Secretaria de Obras aproximadamente 10%, ou seja, 181.346.000 reais previstos. Para as obras de infraestrutura, desse orçamento da Secretaria de Obras, está previsto aproximadamente 23%. De tudo que é da Secretaria de Obras, infraestrutura, 23% do orçamento. Só que para a drenagem, sabe quanto está reservado? R$ 6.241.000. Ou seja, 10% daquilo que está sendo destinado para a Secretaria de Obras. Ora, senhores, resolver problema de drenagem não é assim que nós vamos resolver, não. Sem projeto e sem recurso, não vai ser feito quase nada. Mas eu quero dizer da minha grande preocupação e peço para que a TV Câmara coloque a matéria, uma matéria bem completa do que aconteceu em 2017, para que a gente relembre o que vai acontecer novamente em 2025. Por favor.
O temporal de ontem à noite veio arrasador. Inundou os lugares tradicionais e até onde não costuma inundar. Deixou gente ilhada, levou carros, arrancou asfalto, desalojou pessoas. Enfim, hoje é que a gente vai saber o que de fato realmente aconteceu durante os 60 minutos de chuva e o que esses 60 minutos de chuva fizeram na cidade de Bauru. Bom, vamos ao vivo até a Avenida Nações Unidas, onde está lá Fernando Bade. Um cenário terrível, né? Nem parece cidade de Bauru, senão a principal avenida de Bauru, Nações Unidas. Ela vai explicar qual é a situação pela Avenida Nações Unidas. Pelo jeito não dá para circular, pelo menos nesse ponto entre a Rodrigues Alves e a Nações, está tudo fechado, né, Fernanda? Conta para a gente as informações do trânsito. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. A gente está aqui bem no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Rodrigues Alves, que é um dos pontos mais afetados. Essa faixa da direita está praticamente toda interditada. A gente consegue ver parte do estrago causado pela chuva de ontem. O asfalto em alguns trechos foi arrancado, a calçada foi arrancada, as placas de sinalização de trânsito caíram, uma rede de esgoto aqui foi estourada, está vazando esgoto aqui pela avenida. Está bem sinalizado, tem alguns cavaletes, alguns cones indicando para os motoristas que essa faixa está interditada. Os agentes de trânsito estão por aqui e esse foi só um dos pontos atingidos. A gente tem algumas imagens feitas ontem à noite durante a chuva, aqui da Avenida Nações Unidas e de outros locais que mostram o que essa chuva causou. Foi quase uma hora de chuva, cerca de 29 milímetros, o que já é suficiente para causar muito estrago. Em alguns pontos, o nível da água passou de 1 metro de altura, invadiu alguns locais, como o Teatro Municipal, por exemplo. Alguns carros acabaram sendo arrastados. A gente tem um material que mostra, um VT que mostra exatamente o que aconteceu nessa chuva de ontem à noite. Avenida Rodrigues Alves, perto do viaduto sobre a Marechal Rondon. Não passa ônibus, não passa caminhão, não passa carro, não passa ninguém. Avenida Nações Unidas. Misericórdia. Calçadão da Batista. Nuno de Assis. Esse aí é o Rio Bauru quase transbordando. Jardim Ipiranga, Rua da UPA. Olha lá na frente do UPA. Avenida Daniel Pacífico, na Baixada, na Vila São Manuel. O rio transbordando, o lixo passando, invadindo as casas. As nuvens escuras que cobriam o céu da cidade no começo da noite já anunciavam a chuva forte e ela veio mesmo. O primeiro temporal do ano em Bauru foi arrasador. A chuva começou pouco depois das 7 da noite e caiu forte, intensa, quase durante 1 hora e provocou estragos nos 4 pontos da cidade. A gente recebeu inúmeros vídeos gravados pelos nossos telespectadores assustados com a força da água que tomou conta dos tradicionais pontos de alagamento, como a Avenida Nações Unidas. Mas outros endereços também foram tomados pela água, que arrastou veículos e impediu a circulação de ônibus do transporte público. Pelo menos 20 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e dezenas de outras ficaram desalojadas. As imagens realmente impressionam. Esses foram apenas alguns dos estragos. Tem outras imagens que foram enviadas para a gente pelos nossos telespectadores e algumas informações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Pelo menos 3 árvores de grande porte caíram na fiação elétrica e em uma rua. Esses são os números de ontem à noite. A partir de agora, o Corpo de Bombeiros já começa a receber novas informações de mais árvores que caíram na cidade. 18 pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Elas estavam dentro de carros, dentro de casas e até dentro de uma igreja, não conseguiam sair, precisaram ser resgatadas. Carros foram arrastados na região da Vila Ipiranga, pelo menos 8 quadras de asfalto. O asfalto foi arrancado dessas quadras, assim como calçadas inteiras pela correnteza e pela força da chuva. E 25 pessoas da região da Vila Ipiranga e da favela São Manuel
algumas casas foram invadidas pela água e essas pessoas não tinham para onde ir. Algumas delas aceitaram o auxílio da prefeitura, 10 delas foram para um abrigo, que é um ginásio que fica na região de Jardim Bela Vista. Outras pessoas foram para casas de parentes e amigos. Agora, nesse momento, o prefeito se reúne com os secretários. Eles vão visitar alguns bairros da cidade para ver o que vai ser feito nesse dia de rescaldo, Guilherme. Exatamente, a gente vê a violência da chuva por esse buraco que está aqui ao seu lado, né, Fernanda? É um absurdo. Imagina a força da água para arrancar o asfalto. Gente, mais uma vez, 2025 é ano de temporais. Ou se pensa no orçamento para drenagem agora já, ou vai ser o mesmo que está acontecendo esse ano, que fez recap na cidade inteira, não tem dinheiro nem para folha de pagamento do servidor. Vamos acordar, hein? Obrigada.